Então eu vou falar agora, né, mudando um pouquinho do tema, sobre os distúrbios da motilidade, né, começando pela constipação funcional. Bom, a constipação funcional, ela não é uma doença, né, mas na verdade ela é um sinal que nem sempre vai vir isolado. Ela pode estar associada a algumas doenças orgânicas, digestivas ou não, né, e alguns distúrbios funcionais nas estruturas envolvidas na evacuação. Isso aí pode ser condicionado, né, por fator ambiental, idade, sexo, hábitos pessoais, né? E o que a gente tem aí que traz de epidemiologia para a gente é que ela ocorre em torno de 20% da população ocidental. E aí é mais presente em mulheres, crianças, idosos e indivíduos com menor poder econômico, beleza? Pode voltar, isso. Pode voltar, isso, assim mesmo. No conceito, para a gente conceituar, né, o que é uma constipação funcional e definir se o paciente tem ou não, a gente tem que estar presente pelo menos dois desses critérios aqui, que é o esforço evacuatório, né, durante pelo menos 25% das evacuações, as fezes mais grumosas ou duras também, né, em 25%, sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25%, a sensação de obstrução ou bloqueio no retal, também 25% das evacuações. Manobras manuais para facilitar, né, a defecação, né, em pelo menos 25%. Aí, inclui auxílio digital, aquela compressão mais forçada do assoalho pélvico, né, e menos de 3 evacuações por semana. Pode passar. Aí, o que a gente tem aqui é que a importância da constipação intestinal, né, na prática clínica, é que ela tem uma alta prevalência, né, e com certeza piora a qualidade de vida dos enfermos. Ela é produzida, a origem dela, né, é produzida por distúrbios motores, no cólon e no reto, ausente de alterações anatômicas de natureza bioquímica ou metabólica, e quando ela não tem alguma relação com doenças neuromusculares, intestinais ou sistêmicas, né. No entanto, o que a gente sabe é que a sua etiologia ainda é desconhecida, né? E o que a gente sabe sobre a incidência é que ela tem uma incidência preferencialmente na população jovem, ela vai ter um início ali um pouco mal demarcado, você não vai saber quando vai começar, vai ter uma evolução insidiosa e lentamente progressiva e de longa duração, né? O que não vai comprometer o doente no seu estado geral e nutricional. Dificilmente você vai ver um paciente com mau estado geral ou regular estado geral devido à constipação funcional. Agora a gente explorando aqui a questão dos mecanismos, né? A gente tem que os principais mecanismos que levam à constipação funcional é a ingestão alimentar inadequada, principalmente pobre em fibras, né? Uma vez que a gente sabe da importância da fibra na formação do bolo fecal, na retenção hídrica e na evacuação. O sedentarismo, né? Uma vez que a atividade física auxilia na motilidade, na contração da parede abdominal para evacuação. A perda do reflexo da evacuação, né, quando a pessoa perde a capacidade de controlar ou ter um hábito intestinal regular. Somado a isso, né, um hábito muito comum é de pessoas que vão fazer o hábito de defecar, vão defecar, sentam no vaso sanitário e se distrai. Né? Vai ver um jornal, vai ver uma revista, mexe no celular, e aquilo ali vai se perdendo. E principalmente pessoas que não têm um hábito, né? Pessoas com rotina muito aturbilhonada, né? Que não vão muito em casa e não tem aquela tranquilidade para ter esse reflexo evacuatório, né, de evacuação bem desenvolvido. E também tem a questão da postura incorreta no ato da defecação, né? Tá sempre presente com os dois pés no chão para ter um movimento de alavanca no momento da evacuação. Bom, aí, voltando para a abordagem clínica, né? Quando você recebe esse paciente, você tem que colher uma boa história clínica, né? E nessa história clínica, você tem que identificar mudanças no hábito de estilo de vida, que pode ter conciliado com essa modificação do hábito intestinal. Se teve alguma troca de horário do trabalho, alguma alteração importante na alimentação que possa estar levando a essa constipação. Aí sobre o ato ainda na história clínica, né? A gente tem que saber sobre o ato da evacuação,
tem que pesquisar a frequência, o grau de esforço que ele está fazendo para evacuar, o volume aproximado eliminado, assim, se ele teve uma sensação de esvaziamento completo ou não, se ele sente que esvazia tudo ou ainda tem um... E aí, você tem que ter alguns sintomas associados, né? Se você tem alguma dor anal, abdominal, distensão, flatulência, sintomas digestivos altos, né? E principalmente se o paciente teve febre, emagrecimento, perda de sangue nas fezes e presença de muco e restos alimentares íntegros eliminados com bolo fecal. Voltando ainda, aí a gente pode lançar mão de uma investigação complementar, né? A gente faz uma abordagem laboratorial, que vai pedir hemograma, dosagem de proteínas séricas, testes para possíveis alterações endócrinas ou metabólicas, exames de fezes, né? E sempre correlacionar com os parâmetros clínicos. A gente pode fazer uma abordagem radiológica, né? Que é o raio-x simples de abdômen, né? Ou também fazer o enema opaco ou a colonoscopia, né, quando tem uma decisão baseada em uma suspeita clínica. E aí a gente também tem outros exames, né? A defecografia, ultrassom, ressonância magnética, avaliação dinâmica neuromuscular no retal, manometria, eletromiografia, né, suspeitando de alguma mialgia, alguma coisa relacionada a esse parâmetro aí. Bom, e aí a gente começa um tratamento clínico, né? O principal tratamento clínico aí vai ser a dieta, né? Que é a questão do aumento da ingestão de fibras, né? Conversar com o paciente sobre o aumento acrescentar fibras ao seu hábito alimentar, né? Ter um horário certo, individualizar essa dieta segundo o paladar do paciente e insistir muito na ingesta de água, né? Que é importante aí, pelo menos 1,5 litros por dia. E aí, voltando às fibras, né? A gente pode colocar, inserir fibras solúveis e insolúveis na alimentação do paciente, né? O que a literatura traz para a gente é que as fibras solúveis teriam que ser 2/3 da alimentação do paciente e as fibras solúveis teriam que ser de 1/3 aí na alimentação do paciente, tá? E aí a gente tem as medidas comportamentais, né? Que principalmente inclui a questão do reflexo evacuatório, né? Ter o hábito de defecar, ter um horário certo para isso, dedicação no hábito de defecar, né? E também, na mesma linha dos hábitos, das medidas comportamentais, tem a postura correta, né? Principalmente, como eu falei, do movimento de alavanca, que é importante você fazer com assoalho pélvico, parede abdominal e pernas. E aí a gente tem os medicamentos, né? Entre os medicamentos a gente tem os agentes hidrofílicos, que entra a policarbofila, a metilcelulose, a gente tem agentes osmóticos, todos eles são classificações de laxantes, tá? São agentes osmóticos, né? Sulfato, hidróxido ou citrato de magnésio, sulfato ou fosfato de sódio, agentes osmóticos, né? A lactulose, o sorbitol, o manitol, agentes emoliantes e lubrificantes, né? O docusatos, óleo mineral e a glicerina, agentes estimulantes, que é a fenolftaleína e o bisacodil, agentes estimulantes, né, que é a cáscara sagrada e o CN, agentes neuromusculares, exemplo aí com o medicamento já, né, registrado, marca registrada, a postigmine, agentes neuromusculares, que aí seriam os antagonistas de serotonina, que é a procaloprida e o T-gaserose. E tem outros agentes neuromusculares, agora já antagonistas da prostaglandinas, que é o misoprostol, e alguns agonistas neuromusculares de neurotransmissores não conhecidos, né, como a colchicina. Bom, e aí também, por último, o tratamento cirúrgico, que é bem restrito mesmo. A gente normalmente faz esse tratamento cirúrgico normalmente para pacientes com constipação secundária, que não é o caso da temática, que seria a constipação funcional. Normalmente, algum paciente com defeito anatômico, alguma lesão intraluminar, megacólon, prolapso, tem que ser avaliado com o clínico, com o cirurgião, se convém fazer essa cirurgia. Beleza? Aí, por último, em relação à constipação funcional, a gente tem aí um fluxograma, né, um algoritmo. Primeiro, o paciente vai chegar ali para a gente com a constipação intestinal. E aí você vai ter que diferenciar na clínica se ela é funcional ou orgânica, né? A orgânica é a que a gente chama de constipação secundária, né? Então, tem todas essas causas aí, metabólicas, neurológicas, medicamentosas, etc.
e você tem que tratar essa causa, já que ela é secundária, para você desconstipar o intestino desse paciente. Bom, não é orgânica, é funcional, vamos tratar isso daí, né? E a gente trata com aqueles medicamentos, com aquelas medidas que eu passei, né? Dieta, fibra, líquidos, via oral, e vai ver se teve melhora. Teve melhora? Mantém isso. Não teve melhora, aí a gente começa a escala de laxantes. Primeiro, laxante formador de massa, depois um osmótico emoliente e um laxante cartárico. Não teve melhora, aí a gente tem que investigar mais, né, até ver se é o trânsito normal do paciente, se ele tem um trânsito lento e se necessita de cirurgia, ou se é uma disfunção do assoalho pélvico que a gente pode tratar ou com biofeedback, que eu vou falar daqui a pouco, em outra causa, mas já explico que é um biofeedback, e a cirurgia. Incontinência anal. Bom, outra causa também dos distúrbios de motilidade, né? Agora, o outro extremo, a gente estava falando de constipação, agora a gente está falando sobre a incontinência anal. Ela é definida, por definição, né, incontinência anal, é a incapacidade do controle de eliminação de gases ou fezes de qualquer tipo de consistência pelo ânus, né? A continência ela é específica somente para fezes, tem a incontinência específica só para as fezes, é denominada incontinência fecal, né? A perda involuntária, né, a gente sabe que é um sintoma desolador, afeta o paciente na qualidade de vida, pode causar perda da autoestima, né, isolamento social, até incapacidade de trabalho profissional. Então, pode ser limitante. O que a gente traz de epidemiologia é que ela tem uma prevalência variável, né, de 2,2% a 18,4%, e pode afetar indivíduos em qualquer faixa etária. Só que é mais frequente em mulheres, pacientes em tratamento domiciliares e idosos. Aí a gente tem uma incidência, né, que varia de 5% a 15%, de acordo com os trabalhos escritos em literatura, né? Só que muitos pacientes chegam para a gente trazendo o sintoma de diarreia, então acaba que fica subnotificado, né? Então a gente trata como diarreia, mas pode ser uma incontinência anal. Ou alguns meses omitem esse fato, então acaba que a gente não tem dados tão concretos. E aí a gente tem alguns padrões dessa incontinência, né? Pode coexistir esses padrões no paciente, mas são parâmetros clínicos distintos, cada um com formas diferentes, mas que o paciente pode apresentar esses em momentos diferentes da sua vida. Primeiro, o escape anal, ou soiling, é uma perda de pequena quantidade de fezes sem percepção, proporcionando sinais de manchas, fezes ou muco na roupa íntima. A gente tem a urgência evacuatória, que é quando o paciente tem perda de conteúdo, apesar de tentativas voluntárias de contração da musculatura anal. E, normalmente, esse tipo de incontinência está associado à hipotonia do esfíncter externo do ânus. E a incontinência passiva, né, que o paciente apresenta uma perda involuntária do conteúdo retal sem perceber. Beleza. Aí é que a gente tem a etiopatogenia, né, de um lado, os fatores envolvidos na fisiopatogenia da incontinência anal, e do outro lado, as causas, a etiologia dessa incontinência anal. Bom, normalmente, né, essas causas acontecem ou elas levam à falha, das estruturas funcionais da região pélvica, né? E quando essa falha, esse déficit, supera a capacidade do mecanismo de continência para manter aquele conteúdo anal. Bom, aí a gente pode, né, descrever a hipotonia ou lesão do esfíncter anal externo, a hipotonia ou lesão do esfíncter anal interno, a perda do conjuntivo hemorroidário, perda do ângulo retal, hipotonia dos músculos do assoalho pélvico e do pubo retal, a diminuição da sensibilidade retal, diminuição da capacidade retal, diminuição da complacência retal, neuropatia dos nervos pudentes e sacrais e lesão do nervo do sistema nervoso central. E aí as causas de patogenia, a gente tem todas essas aí, né? A causa traumática, depois obstétrica, pós-operatória, hemorroidectomia, entre outros. Neurológica, né, que é diabetes mellitus, lesão do nervo pudendo, lesão da medula espinhal, lesão cerebrovascular, entre outras, né, descrita aí no quadro. Tem medicamentos, né, que os laxantes, os anticolinérgicos, antidepressivos, cafeína, relaxantes musculares, e outras causas diversas, né, que seria diarreia secretora, doença inflamatória intestinal, impactação retal, má absorção de sais biliares, neoplasias, radiação, escape intencional, todas essas descritas aí trago para a literatura para a gente, beleza? Bom, aí a gente vem aqui para os aspectos clínicos, né? Começando pela anamnese.
que na anamnese, quando você vai colher os dados do paciente, a gente tem que definir o tipo de incontinência, né? Se é uma incontinência mais pro lado dos gases, se é uma incontinência de líquido ou de fezes. Qual que é o padrão dessa incontinência, né? Aqueles três que eu falei, do escapenal, do Solling, da urgência evacuatória, né? Da incontinência passiva. O tempo de duração do sintoma, quanto tempo ele dura, quanto tempo ele traz isso para a gente. Qual a habilidade do paciente em discriminar entre fezes formadas e gases, né? Se ele sabe fazer essa diferença. Uso de proteção, diversos outros dispositivos. Investigação da incontinência urinária associada. Qual que está sendo o impacto dessa queixa dele para os hábitos de vida dele, para a qualidade de vida dele. E a investigação de causas envolvidas na fisiopatologia da incontinência. E junto com a anamnese, eu trouxe aí, né, o Scholar de Wexner, para avaliação do grau de incontinência. São os padrões, né? A gente tem vários parâmetros e ele vai fazendo pontuações conforme esses parâmetros. Então, presença de gases, líquidos, sólidos, a proteção da veste, até alterações de quantidade de vida. O mínimo que ele pode fazer é 0, né? 0 pontos, então ele tem uma continência plena, total, ou ele pode somar 20, que é uma incontinência de alto grau, beleza? Volta lá rapidão, só o exame físico, né? Aí a gente tem no exame físico, a gente pode lançar a mão da avaliação abdominal, a gente pode ver se tem alguma massa palpável, se tem distensão abdominal, se tem meteorismo na ausculta, a gente pode fazer o exame proctológico, a gente pode fazer a avaliação da anatomia, né, e avaliação funcional, né, a gente pode palpar fecalomas, ver se tem presença de alguma neoplasia, prolapso interno, retrocele e enterocele, a gente tem também, né, a anoscopia, né, que pode identificar hemorroidas internas e externas, licomas, fissuras, fístulas, entre outros. Bom, beleza, pode passar. Aí a gente tem agora a avaliação por métodos de diagnóstico de motilidade digestiva baixa, né? Os mesmos métodos que a gente usa no diagnóstico de baixa motilidade digestiva, a gente pode também fazer para incontinência anal, né? Então a gente tem aí a manometria anorretal, a ultrassonografia endoanal, a ressonância nuclear magnética, né, que é a melhor, um dos melhores critérios que a gente consegue ver. No entanto, né, ela consegue visualizar melhor o esfíncter anal interno. A gente pode lançar a mão também no tempo de latência do nervo pudendo, né, que a gente vai ver se aquele nervo pudendo está sendo ativado ou não. Aí você pode ter três resultados. Ele pode estar tendo um alto tempo de latência, um baixo tempo de latência ou um tempo de latência normal. Cada um vai expressar de forma diferente. E a videodefecografia, que é um método que a literatura já não recomenda mais, por a gente ter alguns métodos um pouco mais eficientes que esse. Deixa eu passar. E aí a gente entra para o tratamento, né? Que o objetivo seria o restabelecimento da continência anal e, obviamente, melhorar a qualidade de vida desse paciente. E a gente, primeiro, né, pode tratar medidas de suporte, que é melhorar a higiene desse paciente, proporcionar vestes limpas, uso de cremes de proteção da pele, né, principalmente aqueles cremes à base de dióxido de zinco, a correção de qualquer fator que esteja causando diarreia, às vezes pode ser alimentação, emocional, a gente vai adequando com as medidas de suporte. E aí, agora a questão do biofeedback, né, que é o que eu já tinha falado lá na constipação, agora a gente vem aqui também que ele serve como tratamento da incontinência anal. E o biofeedback, ele é um procedimento, né, de aprendizagem e condicionamento que vai informar, que a gente informa os processos fisiológicos no retal e explana com o paciente, né, a finalidade de corrigir esse processo. Aí a gente tem como os objetivos, né, aumentar o tônus dos músculos esfincterianos anais interno e externo, melhorar a coordenação durante a contração voluntária do esfíncter anal. A gente pode diminuir a fadiga da sustentação da contração voluntária prolongada, também desse esfíncter anal, e melhorar a sensibilidade retal. Aí a gente tem também o tratamento não cirúrgico, né, que normalmente a gente pode fazer a radiofrequência e utilização de agentes de preenchimento para dar uma fortalecida nessa musculatura pélvica, né, e anorretal. E a gente tem o tratamento cirúrgico, né, que a gente tem algumas técnicas, né, como a esfincteroplastia, a graciloplastia
a esfíncter artificial, eletroestimulação do nervo sacral, enema do continente anterogrado, e a colostomia definitiva. Beleza? Bom, e agora, meu último tema aqui na apresentação, a gente já vai vir com o adenocarcinoma coloretal, o câncer coloretal. E a gente traz aqui que o câncer coloretal, apesar de ser uma doença que é passível de prevenção, e a gente pode também fazer o diagnóstico precoce, né, ocupa hoje a terceira posição entre os tumores malignos nas mulheres, o segundo o terceiro a posição para os malignos mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres. Tem 60% dos casos ocorrem em regiões mais desenvolvidas, né? No Brasil, segundo o INCA, né, a falta de informação e diagnóstico precoce faz com que esses números de casos continuem aumentando. Aí a gente traz esses dados epidemiológicos, né, que aí em 2014 foram estimados 15.070 novos casos de câncer de colo e reto em homens, 17.530 em mulheres, né? E esses valores correspondem a um risco de 15,44 novos casos a cada 100 mil homens e 17,24 a cada 100 mil mulheres. E o principal fator de risco continua sendo a idade, né? Sendo que 90% desses casos diagnosticados após os 50 anos, né? Então é uma incidência muito alta em pessoas com maior idade. E o risco tende a aumentar com a idade, obviamente. Sendo que o indivíduo, quando chega ali com 80, 84 anos, ele tem 7 vezes a mais de chance de ter esse tipo de câncer do que uma pessoa com 50 a 54 anos. Beleza? E a gente tem aqui a etiologia e a patogênese, né? Querendo ou não, por se tratar de uma neoplasia, né, em região digestiva, a gente volta em relação aos hábitos de vida, principalmente aos hábitos alimentares. E a gente traz aqui os fatores de risco que podem gerar esse tipo de adenocarcinoma, que é a dieta pobre em fibras, de novo a gente bate na tecla das fibras, e rica em gordura, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, a doença inflamatória intestinal, se tem histórico familiar, é um câncer muito associado à genética, né? Então, se tem casos próximos da família, é um fator de risco eminente. Casos pós-radioterapia, tratou de algum tumor, fez por radioterapia, é um fator de risco para o CCR. E acromegalia. O etilismo também entra como fator de risco aqui, tá bom? E aí, a gente tem alguns fatores protetores, que é a dieta rica em fibras e vegetais, atividades físicas regulares, cálcio, ácido fólico, aspirina anti-inflamatório, obviamente, bem administrados, né? Não com subclínica, né? Tem que ser bem administrado, tem que saber por que está tomando aspirina, alguns anti-inflamatórios, sabendo dos riscos que ele pode causar, principalmente também para o próprio trato gastrointestinal. E a gente tem a terapia de reposição hormonal também, tá bom? Voltando só um pouquinho, esqueci de falar, é que, baseando na própria patologia mesmo, né, a gente tem a sequência adenoma, adenocarcinoma. A literatura traz que achados de biópsia encontraram muito adenoma próximos aos adenocarcinomas. Então, provavelmente, o adenoma surgiria como lesão primária, evoluindo ali para um adenocarcinoma. Beleza? Aí agora a gente entra para a patologia, né? Como a gente vai descobrir esse diagnóstico do CCR, do adenocarcinoma coloretal. Primeiro, na macroscopia, né? Você pode apresentar para você quatro tipos de lesões, né? Ela pode ser ulcerada, poliploide, anular e infiltrativa, né? A ulcerada é a forma mais comum, né? E apresenta formato circular irregular, de bordas elevadas. Aí a gente tem as lesões polipoides, né, que tem aspectos fungóides projetando para o lumen do órgão. A gente tem um aspecto anular, estenosante, que é mais encontrado no cólon esquerdo e tende a ocupar toda a forma de circunferência. E as lesões difusamente infiltrativas, né, comportam como uma linite plástica do estômago.
espessando o órgão, sem, no entanto, provocar lesões específicas na mucosa. Na microscopia, a gente vai ver que o tipo histológico para o adenocarcinoma mais comum é o moderadamente diferenciado, ele ocupa 60%. Aí a gente tem também um bem diferenciado, né, que é normalmente 20% de diferenciação. A incidência de metástases linfonoidais segue um grau de diferenciação também, sendo aproximadamente 25%, né, de tumores bem diferenciados. A gente tem também 50% moderadamente diferenciados e 80% nos poucos diferenciados. Diferenciação histológica pode influenciar na sobrevida em 5 anos, está por volta de 76% bem diferenciados, 61% nos moderadamente e 29% nos poucos diferenciados. E aí a gente tem a disseminação tumoral, que obedece bem aquela disseminação clássica da patologia, né, as vias de disseminação, que seria a disseminação por continuidade ou contiguidade, a transperitoneal, né, por estar numa cavidade corporal, corpórea, que é a cavidade abdominal, então a gente pode ter essa disseminação transperitoneal, a disseminação linfática, né, e a hematogênica. E a sintomatologia, né, a gente tem o sangramento anal, que é o principal sintoma, né, do paciente com CCR, seguido de alteração no hábito intestinal, tendendo ou para diarreia ou para constipação, e também a gente pode somar isso à dor abdominal, né, a geral ou inespecífica, descarga de muco, perda ponderal, anemia, febre esporádica, pode estar presente na sintomatologia do adenocarcinoma coloretal. Bom, e aí a gente tem o tratamento, que são todos... Pode seguir. Isso. A gente tem o tratamento, e a gente sabe que a ressecção cirúrgica é o principal pilar no tratamento do adenocarcinoma coloretal, só que ele vai depender de como e onde esse tumor está implantado, né? Então, a gente começa com o exame proctológico completo, a anoscopia e retossigmoidoscopia rígida. Vai também fazer a retossigmoidoscopia flexível, colonoscopia, né? E aí, a gente começa com a colonoscopia virtual, por tomografia computadorizada. Não, isso aqui seriam os métodos diagnósticos, né? De estadiamento. Então, todos esses métodos servem para você estadiar e fazer o tratamento. Seguir tomografia computadorizada, ressonância nuclear, tomografia por emissão de pósitrons, ultrassonografia endorretal e o antígeno carcinoma embrionário. Pode passar. E aí são o tratamento que eu tinha falado, a ressecção cirúrgica é o melhor tipo de tratamento. E vai depender do local onde esse adenocarcinoma está implantado, né? Se é um cólon direito, se é no ângulo hepático e cólon transverso, se é no cólon transverso médio, no ângulo esplênico, cólon esquerdo descendente, cólon sigmoide e reto alto. E aí a gente pode fazer alguns tratamentos, né? A gente tem um tratamento adjuvante, que é quando esse cólon tá, quando essa lesão no cólon está muito alta, então é melhor começar com a rádio, começar com a quimio para ver se tem uma inevolução dessa lesão. E a gente pode fazer um tratamento do adenocarcinoma reto extraperitoneal, né, que foge dessa clássica aí, é quando esse tumor está fora do peritônio. A gente tem também o tratamento para os tumores precoces. A gente pode fazer o tratamento para tumores avançados, quando ele está ali em estadio normalmente 3, a gente faz um tratamento diferenciado, casando com rádio e químio, e a gente tem também tratamento para o estádio 4, que é o maior estadio que a gente pode chegar no tumor, que aí a gente tem que levar em conta a idade do paciente, tem que saber os fatores biopsicossociais que estão envolvidos, e tentar traçar uma meta que seja menos invasiva e vá garantir uma sobrevida maior para esse paciente.